O bate-bola de hoje está especial. É sobre uma temática que faz assim o meu coração transbordar: projetos sociais. Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tive o prazer de entrevistar Fernando Assante, que é jornalista com MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social, mestre em administração e com uma vasta experiência relacionada com o terceiro setor. Hoje ele trabalha no Selo Social, e ele vem falar como que eles fazem esse trabalho ajudando outras instituições a conseguirem arrecadar dinheiro e entregar projetos sociais para ajudar mais e mais pessoas. E como você, que está aqui nos escutando, pode abraçar essa causa também. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Já aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Vamos juntos aumentando essa rede através da colaboração e do diálogo. Querido Fernando, que alegria recebê-lo aqui no canal. Fico realmente muito feliz em poder conhecer um pouco mais da sua trajetória e tenho certeza que vai inspirar outras pessoas com esse nosso encontro. E você sabe que eu começo já perguntando: quem é Fernando para além do currículo? Compartilhe um pouco com a gente. Alessandro, eu que agradeço o espaço, né? Esse espaço de troca que é sempre importante, a gente falar desse tema que eu acho que pode inspirar muita gente, né, a se envolver com a gente nessas atividades. E é difícil essa pergunta, né? Você já começa com a mais difícil. A gente normalmente se apresenta pelo currículo, né? Mas eu sou Fernando, eu tenho 37 anos, brinco que sou nem tão jovem, nem tão místico. Mas eu sou casado com a Anaísa, já tem mais de 10 anos, filho de um italiano chamado Gennaro, sou a primeira geração de brasileiros da minha família, carioca de nascença, mas erradicado aí, morador de Camboriú, em Santa Catarina, desde criança, então me sinto camboriense. O que mais que eu posso dizer? Eu sou ariano, com ascendente em escorpião, então intenso em tudo que eu faço, preciso de intensidade, mas também preciso de liberdade, me sentir livre para fazer as coisas, para seguir a vida. E isso me levou muito para os esportes de aventura, para trilha, então gosto muito de fazer montanhismo, voar, enfim. Então acho que esse sou eu aí fora do profissional. Que delícia conhecer um pouco mais, que você foi falando, eu estou no momento na Itália, então a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Ai, que maravilha. Que bacana Come uma... é esse ponto. Pode deixar que aqui, nossa, essa parte dá para aproveitar bem. E sobre o que você falou de esportes radicais, também depois quero saber o que você já fez, porque eu, nossa, já fiz alguns e é algo que mexe muito comigo. É uma sensação de liberdade muito forte. Eu acho que você falou sobre esse ponto também na sua vida. Então, mais alguns pontinhos que a gente tem aqui nessa conexão. Mas, Fernando, conta um pouco, porque você teve uma trajetória e você ainda é jovem, ainda que você falou, já não tão jovem quanto era, mas ali ainda é jovem para falar sobre essa temática que, por si só, nem todos ainda foram tocados de alguma forma ou conseguem realmente se doar como gostariam. E você já tem uma trajetória incrível sobre o terceiro setor, sobre projetos sociais, ajudando várias pessoas a conseguir entregar mais ainda para a sociedade. Fala um pouco sobre essa sua trajetória, como que você saiu lá atrás, porque a sua base é jornalismo, correto? Então, como Exatamente. é que você saiu do jornalismo e acabou mergulhando completamente e se dedicando a essa área? Alessandro, essa é uma reflexão que eu fiz já depois de, né, adulto, sobre como as atividades da minha infância influenciaram, né, nessa minha escolha de partir profissionalmente para o terceiro setor e de trabalhar com isso já tem alguns anos. Eu comecei com 7 anos de idade, os meus pais me colocaram no grupo escoteiro para ser lobinho. Queriam me dar uma atividade além da escola, enfim, né, para socializar, e escolheram, né, um grupo escoteiro, e eu fui para lá e me encantei profundamente sobre a filosofia do escotismo e Uhum. sobre o quanto no escotismo a gente aprende a fazer as coisas em conjunto, a trabalhar no coletivo, a ser de fato um grupo que pensa no todo, né, que pensa em como aquele Uhum. grupo vai se desenvolver, enfim. Mas na época, né, eu era uma criança, não tinha isso claro na minha cabeça, os anos foram passando, mas ao longo de toda a minha adolescência eu sempre participei, fui voluntário de atividades sociais, de projetos que eu conhecia na cidade, enfim. Sempre entendi que eu tinha um papel de alguma maneira, contribuir pontualmente com atividades sociais.
Uhum, Já, né, jovem na faculdade, quando eu resolvi fazer jornalismo, isso também não era claro para mim, mas o jornalismo é uma ponte que conecta a gente muito com a realidade, né? Ele é um espaço de estudo que nos faz entender um pouco de como a gente chega até aqui, do contexto que nos traz, na história, que nos traz até um determinado momento social, e como é que a gente pode usar os meios de comunicação e a comunicação como uma ferramenta de transformação daquela realidade, uhum, né? De que maneira uma denúncia, de que maneira uma exposição de um fato, de que maneira dar voz para as pessoas em determinada situação faz com que aquela realidade social possa se alterar. E aí, no jornalismo mesmo, eu encontrei esse caminho, né, de falei, opa, peraí, agora eu posso profissionalmente, de fato, fazer com que a minha atividade profissional seja uma atividade de transformação social. E eu trabalhei durante 5 anos num pequeno jornal que eu abri na minha cidade e que tinha muito esse propósito de ser um canal de comunicação local em que as pessoas da cidade pudessem ter um espaço de diálogo, né, com o uhum. poder público, com as entidades locais, e que esse espaço fosse um espaço de transformação, que as pessoas Dar encontrassem voz para essas um pessoas que canal. normalmente não tinham. Uhum, Exatamente. Então, assim, poxa, eu moro num bairro periférico de uma pequena cidade, né? Na época a cidade devia ter 50 mil habitantes, né? Como é que eu faço para que o meu problema seja visto, seja ouvido por alguém, né? Então, uhum. eu resolvi abrir esse canal. E aí, né, fui conhecendo entidades locais e me envolvendo cada vez mais com isso, até que a minha vida profissional foi mudando, né? Eu fui migrando aí para outras atividades, mas essa veia ficou e eu resolvi ser um voluntário convicto, assim, né? Então, ao longo de toda a minha vida adulta, pelo menos 20 anos de atividade profissional, eu tenho, né, efetivamente atividades voluntárias na sociedade civil organizada, em várias áreas, sempre mais de um, inclusive, né? Mais de um trabalho social. E depois disso, então você já começou desde o início com a questão do jornalismo, conseguiu fazer esse link, e não tem nada melhor do que trabalhar com algo que faz sentido, que vai ao encontro da nossa essência, que faz, assim, realmente transbordar, porque a gente passa tanto tempo trabalhando, por que não linkar com algo que realmente vá ao encontro do nosso propósito, que a gente queira aquele mais, né. Então, parabéns por sua linda trajetória em conseguir fazer isso. E como que você saiu dessa parte do jornalismo, linkando com o terceiro setor, e depois eu sei que você já passou pelo Banco Mundial também, linkado com essa área, e hoje você está no selo social. Então vamos para outra parte agora da sua vida. Vamos lá, porque é isso, né? Profissionalmente, né? Quando eu trabalhava no jornalismo, enfim, né? Quando eu consegui exercer o jornalismo, eu sempre tinha essa atividade social vinculada. Então, você falou aí da consultoria do Banco Mundial, né? Foi uma questão bem curiosa, assim. Enquanto jornalista, eu fui para uma reunião de um comitê de bacia hidrográfica, que poucas pessoas conhecem, né? Mas é um movimento, né, que está previsto na nossa lei de recurso hídrico. O Brasil tem uma lei que define a política nacional de recurso hídrico, e essa política nacional ela define que cada rio do nosso Brasil precisa ser gerido por um grupo local. Então, pessoas da cidade que aquele rio passa e que definem como é que aquele rio deve ser utilizado, quais são as possibilidades de uso daquela água, se pode ou se não pode instalar uma indústria para tirar água daquele rio, enfim, tem uma decisão comunitária em torno da água, né, no Brasil. Uhum, E eu fui participar de uma reunião do comitê da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, a cidade onde eu moro, onde eu tinha um jornal, como jornalista, para tomar nota e divulgar o que estava acontecendo naquela reunião. E aí uma pessoa falou, olha, a gente precisa de alguém para fazer a ata dessa reunião. Tem algum voluntário para fazer a ata? Eu já estava lá com o meu caderninho, voluntário na veia, levantei a mão e falei, olha, eu uhum, posso ser voluntário, eu já anotei tudo o que aconteceu aqui, eu posso fazer a ata e mandar para vocês. E aí depois disso eu passei 10 anos fazendo essa ata como voluntário, né? Eu virei o fazedor de ata oficial do comitê, passei a me envolver diretamente com os assuntos relacionados à gestão da água da minha cidade, por entender que é uma questão vital, né? Todo mundo precisa de água para viver. E aí, 10 anos depois, o Banco Mundial firma um convênio com o governo do estado de Santa Catarina para fortalecer esse movimento de gestão da água no estado. E uhum. precisava de consultores com experiência na área de recurso hídrico e na área de comunicação e na área de administração que pudesse ajudar esses movimentos a se fortalecerem. E aí eu tinha 10 anos de experiência voluntariada, né, nesse tema. E é muito difícil, né, a gente ter pessoas que têm tanto tempo de voluntário num determinado tema e que têm uma experiência profissional nisso, enfim.
E aí me cadastrei lá, me indiquei num edital e fui selecionado e trabalhei durante 3 ou 4 anos, não me lembro exatamente, nesse programa, que era um programa do Banco Mundial com o estado de Santa Catarina, justamente para fortalecer essa gestão. Então esse que é Sim. um Aí aspecto foi interessante. foco total nessa parte? Eu continuava com algumas atividades jornalísticas, mas foi a maior parte do meu tempo dedicada a isso. Sim. Uhum. E aí foi muito curioso, né, perceber o quanto o trabalho voluntário, né, me deu uma experiência profissional, né, e com uma Sim. remuneração interessante e com, né, uma projeção importante, eh, naturalmente, porque eu tinha entregado 10 anos do meu trabalho voluntário para aquela causa, né. Então acho que isso é uma coisa muito interessante de quem está nos assistindo aqui e que não faz um trabalho social, não faz um trabalho voluntário, nunca fez, né, é que normalmente a gente tem a impressão de que a gente só vai dar, né? Mas o fato é que a gente recebe em troca, normalmente é muito maior do que o que a gente deu, Muito, né? muito. Eu até me arrepiei quando você falou isso, porque eu falo para todo mundo. Nós saímos renovados, saímos cansados dos projetos sociais, saímos ali de entrega, de tempo, de dedicação para além do trabalho, para além das outras coisas, mas nós saímos renovados, com a energia, com qualquer pequena ação que a gente recebe um feedback, percebe que transformou alguém, que percebe que foi ali realmente uma ajuda e ficar aquilo preenche internamente de uma maneira que eu acho que mais nada consegue. A gente tem sim a parte familiar, a parte de trabalho, você conseguiu linkar o próprio trabalho com o terceiro setor, mas falando de mim, eu trabalho numa área e, paralelo, sempre me identifiquei quando você falou, porque eu desde pequena, eu joguei tênis lá no R Passos, em Camboriú, e eu participava como voluntária e eu era tenista lá, então eu treinava e eu tive a oportunidade de participar do Criança Feliz no Tênis, Feliz na Escola, desde o início. Então eu também, desde pequena, tive essa veia com projetos sociais, é algo que transforma a nossa vida. E você trouxe essa questão de, inclusive, devolver com coisas muito além do que a gente imaginava. Então, depois disso, eu participei de outros projetos sociais, do Terapeutas da Alegria, do Protejac, que são 2 projetos de extensão da Univale. Depois fiz parte do ICFML, primeiro como voluntária, depois disso eles conheceram o meu trabalho, comecei a trabalhar, a dar aula na universidade através dessa porta, e a gente não começa pensando nisso, mas é impressionante como a vida devolve. Ela devolve e muito mais do que a gente imaginou. Então, para além do projeto social, para além de realmente tocar vidas, ajudar pessoas, ainda tem toda essa troca e essa devolução. Então, não tem por que não investir boa parte do nosso tempo com isso. É algo realmente que eu só posso assinar embaixo de tudo que você falou, Fernando. É isso mesmo, sim, Alessandra. E para mim foi muito curioso na minha história assim, profissional que as coisas foram acontecendo muito naturalmente, a ponto Sim, de que hoje, né, também a minha história com selo, né, daqui a pouco a gente fala mais dela, mas também foi muito natural. Mas eu estava nessa atividade profissional quando me chamaram, me ligaram e me convidaram para integrar a associação empresarial aqui de Balneário Camboriú. Camboriú, enfim, sim. tem uma entidade chamada Acibal, que é uma entidade empresarial, que tem como propósito melhorar o ambiente de negócio da cidade, né? E faz isso a partir do trabalho voluntário de diversos empresários que ajudam a desenvolver as pequenas empresas, a capacitar esses empresários, com esse Uhum, olhar de que cara, não tem empresa saudável num ambiente doente, né? Então a gente precisa uhum. que o espaço esteja saudável para que a gente possa desenvolver pessoas e desenvolver negócios e que todo mundo fique bem, ganhe dinheiro e seja feliz nesse território, né? E aí eu me envolvi como diretor de comunicação, né, por conta da minha experiência no jornalismo, na associação empresarial durante 2 anos, fui voluntário nessa função de ajudar a difundir a marca dessa entidade, né? Uhum. E aí, quando eu fechei os meus 2 anos de atividade voluntária, essa entidade é dirigida por uma pessoa, né, que é um diretor executivo, uma diretora executiva nessa entidade, e essa diretora executiva precisou mudar de cidade, viajar, sair, né? E aí, eis que a presidente que ia assumir a nova gestão da entidade me ligou e falou: Olha, Fernando, a nossa diretora executiva está saindo, né? Ela está indo embora da cidade. Você conhece a entidade, está aqui como 2 anos como voluntário, tem uma experiência na área de gestão, enfim. Você não quer vir para cá trabalhar com a gente e ser diretor executivo da entidade? E aí, eis que surge a minha segunda experiência Sim, profissional, né, vinculada ao trabalho voluntário. E isso foi muito louco, assim, foi nesse momento que caiu minha ficha. Falei, opa, peraí, né? Já é a segunda vez que isso acontece, né? De eu dar um trabalho voluntário para alguma atividade e ser convidado para trabalhar profissionalmente, né? E não é aí é coincidência, realmente dá para perceber que uhum, exatamente, né? Acho que, lógico, né, que há uma intensidade na minha entrega, né? Como eu falei, eu sou claro. ariano,
escorpião, eu me entrego de verdade ao trabalho, né, não é Sim. assim de vez em quando eu vou lá. Se eu me envolvo para entregar, para fazer acontecer, então Uhum. acho que isso é uma questão Cada importante. ação importa, acho que isso é importante colocar também, né, Fernando, não é porque hoje em dia as pessoas falam muito do que eu vou ganhar com isso, o que eu vou tá, mas o quanto você realmente está entregando para o outro, seja num projeto social, seja no seu trabalho, o quanto você realmente está se dedicando, porque se você está, juro, assim, não tem como não retornar, pode não ser no tempo que você idealizou inicialmente, mas vai voltar. Não tem, ou diretamente ou indiretamente, como você trouxe aqui esses exemplos. E eu acho, Alessandra, que tem uma questão bem importante para quem quer se aventurar, fazer trabalho voluntário, para quem já faz e ainda não trouxe isso para o racional, assim, que é quando você se dedica para fazer um trabalho para alguma entidade, para alguém, né? Quando você se propõe a fazer um trabalho para alguém, esse não pode ser uma atividade, um trabalho que seja bom para você apenas, que seja só no seu tempo, que seja só as suas, né, para atender as suas demandas. Ele tem que ser para o outro. Então, às vezes, tem pessoas que se entendem como trabalho voluntário, tipo, quando eu estou afim, quando eu posso, eu vou lá naquele orfanato e atendo aquelas crianças lá com uma E já brincadeira. faço muito, já assim, querendo como se fosse Mas espera aí, tá assim, qual é a doando necessidade demais. daquelas crianças, né? Do que elas precisam? De que tempo elas precisam? Às vezes elas precisam de mais tempo do que eu estou disposto a dar. Então eu preciso entender se eu consigo entregar aquilo, né? Então acho que isso é bem importante, assim, da gente quando for pensar em fazer uma atividade que seja coletiva, a gente não pensar no que é bom só pra gente, né? Às vezes a gente tem que fazer um esforço maior do que o que a gente estava disposto, porque aquilo tem que ser bom para o outro, né? Senão eu Uhum, não ajudo. Eu estou só atendendo o meu ego aqui, né? Então acho que isso exato. é uma questão E bem aqui importante. entra um ponto também, Fernando, que, ok, às vezes aquela pessoa ela não consegue doar mais tempo, mas então conectar outras pessoas para que elas consigam preencher o que aquelas crianças ou o que aquela entidade precisa. Porque, como você muito bem colocou, precisamos escutar e entender a necessidade do outro. A partir disso é que a gente consegue entregar o melhor resultado. Então, é pensar fora da caixa mesmo, pensar em saídas e não simplesmente vou lá, fiz o meu, saí, peguem e assumam a partir daqui e tirando a responsabilidade. Uhum. Acho que essa pergunta é a mais importante, assim, né? O que que você precisa, né? O que que você precisa É. de mim? Não é o que que eu posso Uhum. te dar. Eu chegando dizendo, olha, Sandra, eu posso te ajudar com isso e isso. Não, peraí. O que que você precisa de mim? Sim. E aí, a partir disso, eu poder entender que eu posso ou não, né, entregar aquilo. E aí, por conta Uhum. dessa visão, e aí que eu fui depois, né, entendendo que isso vem desde criança, dessa cultura do escotismo, do trabalho coletivo, enfim, né, eu vou aí para o terceiro setor, vou ser diretor executivo dessa entidade, da associação empresarial, que apesar de ser uma entidade que defende os interesses da classe empresarial e que tem esse olhar para o desenvolvimento do empresário, ela é uma entidade do terceiro setor. É uma ONG, Sim. né, constituída como ONG, com uma governança de ONG, e aí é que eu vou para a liderança dessa entidade e me aproprio desta gestão, né? De como quais são os diferenciais e quais são as nuances, né, de gerir uma entidade com voluntários envolvidos, com dezenas de pessoas dedicadas a essa causa, com um olhar para o coletivo profissional, né? E aí, a partir daí, eu fico 5 anos na associação empresarial, né? E passo a ajudar outras entidades, não só com o meu trabalho voluntário pontual, de fazer uma atividade ou outra que ajude essa entidade, mas também com esse olhar mais voltado para a gestão, né? Então, acho que isso foi um Uhum. diferencial bem importante na minha carreira, porque eu deixo de ser só um voluntário que colabora, né? Sim. Intensamente, mas que colabora, e passo a ser um gestor que, além de tentar entender e tentar fazer com que esses voluntários me entreguem tudo que a gente precisa para crescer, né? Mas também com esse olhar de como é que a gente vence desafios financeiros, como é que a gente vence desafios de governança, né? Como é que a gente vence desafios de transparência, de ambiente de confiança, nesse mundo muito louco que a gente está vivendo, né? De inclusive um ambiente de falta de confiança, né? A gente com essa Sim. história de fake news e do acesso à informação tem um lado positivo, mas esse espaço de, ok, eu posso acreditar no que estão dizendo, né? Quais são É. as nuances que Uhum. estão, né? Então, acho que a gente E vive esse que momento forte. exato, e que infelizmente uma notícia ruim acaba minando, contaminando muito. Então, uma instituição que não tenha feito como realmente deveria ter feito, acaba: "Ah não, por que que eu vou ajudar?
eu não, nem sei quem são, e se o que, que eles vão fazer com o meu dinheiro, como é que vai funcionar isso? Então tem que ter um trabalho redobrado para mostrar que a entidade ela realmente vale a pena, quais são as pessoas por trás, mostrar a transparência, a prestação de contas para começar a criar esse relacionamento. E eu acho que aqui, Fernanda, a gente chega onde você está hoje, que é do selo social, então eu quero que você fale um pouco também disso, e foi através. Hoje eu sou presidente do Instituto Rio Alegre, que eu tenho assim um amor gigante por essa instituição, porque eu sempre ajudei como voluntária em outras, mas agora é algo que eu sinto como eu fazendo realmente parte, então eu me preocupo com cada detalhe, eu estou sempre pensando, eu vejo alguma coisa, de repente a gente pode fazer algo assim, então ligo, estou assim 100% dedicado, mesmo à distância no momento que eu estou morando fora, mas trabalhando pelos bastidores, linkando, ajudando a trazer mais pessoas, conectando, buscando patrocínio, que é um ponto que a gente vai chegar lá. Mas me fala, que foi aqui que a gente acabou se conhecendo, foi através eu do Instituto Rio Alegre e você do selo social. Então, conta como que você chegou no selo social e o que você faz, o que a própria instituição também faz para ajudar outras instituições. Legal, assim, é um momento bem importante, né, da minha vida, porque eu fui procurado, né, eu estava trabalhando um belo dia e fui procurado por uma pessoa que era do Instituto de Seguridade Social, na época o presidente, Áureo, o nome dele, é um cara incrível aí que pensou tudo isso, né, essa metodologia, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu fui procurado pelo Áureo na época para ajudar, né, a fomentar o selo social que queria se instalar na cidade, queria se instalar em Camboriú. Uhum, E era um programa para ajudar a mobilizar organizações, apoiar essas organizações com capacitação e assessoria, para que elas pudessem desenvolver projetos sociais e serem reconhecidas por isso, né? Então, o selo social, ele é um reconhecimento para quem faz trabalho de impacto social. Mas ele está atrelado a um processo de mobilização e de capacitação para que a gente possa, né, juntos, em grupo, fazer de fato a transformação de uma cidade. E quando ajudar a tornar sustentável também, né, Fernanda? Porque quantas instituições nascem com um propósito lindo, mas elas não conseguem permanecer justamente por essa falta de gestão, pela forma de captação. Uhum, Exatamente, olhar para dentro, né? Eu faço um trabalho é, social, mas o que que eu preciso de ferramentas para ampliar esse trabalho? Para fazer com que ele sim. seja perene, com que ele chegue em mais pessoas, com que ele não acabe, né? Com a minha saída, por exemplo, né? Quando esse trabalho é dependente de mim, enfim, questões relacionadas à gestão, né? E aí, quando a Aura me procura e me aponta a possibilidade de colaborar com esse processo, eu falei, cara, lógico, conta comigo, né? Para conectar patrocinadores, para que a gente pudesse fazer um ambiente na cidade em que esse projeto pudesse se instalar. E aí, de fato, né, foi efetiva a instalação do selo social em Balneário Camboriú e Camboriú, e eu passei a participar, né, representando as entidades que eu trabalho, né, e aí, em um determinado momento desses encontros, né, o selo social ele se propõe a fazer uma série de encontros presenciais com esse grupo, encontros de capacitação, de conexão, para que as pessoas passem a se conhecer, né, isso é uma questão tão curiosa, assim, o quanto a gente não se conhece na cidade, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo no bairro, não conhecem as atividades sociais das empresas, não conhecem as ONGs locais, né? O que cada um Uhum. faz, as pessoas não sabem, né? E o selo é um espaço de encontro desses agentes de transformação social. E eu estava lá um belo dia num desses espaços de encontro, chamou Karina, que era a diretora executiva, ela que fazia o selo acontecer na prática, né? Chamou Karina e falou: Olha, Karina, eu achei esse negócio muito legal. Conta comigo. Eu não sei o que você Uhum. precisa, mas o que você precisar, eu estou à disposição. Eu quero ser voluntário, eu quero trabalhar com vocês. Ela falou, cara, beleza, obrigado, né? Vou ver o que eu preciso e a gente vai trocando. E aí a gente foi falando sobre a possibilidade de trabalhar junto, né? De como é que eu podia somar, fui conectando pessoas, convidando agentes que eu conhecia, enfim. Até que belo dia a Karina falou, olha, Fernando, eu acho que você deve vir trabalhar com a gente efetivamente. Eu queria que você viesse para o time do selo. Eu falei, legal, Karina, você tem dinheiro para me pagar? Porque eu tenho boleto para pagar, né? Eu tenho uma vida para Sim. sustentar, né? E ela falou, não, não tenho. Eu falei, então eu não vou poder ir, né? Nesse momento, eu posso continuar como teu voluntário. Ela falou, então peraí, vamos fazer um combinado aqui. Eu preciso de voluntário para ampliar o programa, para fazer com que o selo chegue em mais lugares. Isso depende de captação de recurso, né? Da gente Uhum. conseguir alguém que patrocine, empresas que aportem recurso para que a gente possa abrir esse programa em outras cidades. Se você quiser ser meu voluntário, captando recurso e ampliando o trabalho,
a gente consegue captar dinheiro para te pagar e você vem trabalhar com a gente. E aí a gente fez esse combinado, então. Falei, então beleza, então eu conta comigo como teu voluntário para fazer essa interlocução, para ser meio que um comercial, vender o selo para outras Uhum. pessoas. E aí, se a gente conseguir grana, eu venho trabalhar com vocês. E aí, então, a gente começou esse relacionamento lá em 2018, talvez, 17. E ano passado, em 2022, né, a gente tinha grana e projetos suficientes para me Uhum. pagar, né? Não que isso seja caro, mas é porque o Instituto, de fato, né, tinha lá seus compromissos financeiros, né? E ano passado, então, faz um ano exatamente, agora, né, em março fez um ano, eu vim oficialmente para trabalhar no Selo Social. Vale lembrar, né, Alessandra, que em 2020 eu já era presidente do Instituto voluntariamente, então eu me Uhum. envolvi, né, na entrega e na gestão do Foram Instituto. anos de dedicação. É importante falar sobre isso, porque hoje as pessoas querem tudo para ontem. Ah, mas eu quero ver alguém com resultado. Ah, mas eu quero isso também. Tá, mas dá uma olhada na trajetória dessa pessoa, o quanto ela se dedicou para estar colhendo isso. E o esporte, eu acho que ela ensina muito isso. Quando eu jogava tênis, eu via, não tem como ter um resultado num campeonato se eu não estou lá dedicando dias e dias e realmente fazendo acontecer para colher esse fruto. Eu só estou fazendo esse link aqui, Fernando, porque às vezes as pessoas olham para você hoje e falam: "Nossa, como eu gostaria de alcançar esse resultado", ou "Olha como o Fernando tem tudo isso", mas olha quanto tempo nós estamos falando aqui de dedicação, de experiência, de enfim, de realmente plantar para agora estar colhendo. Mas continua. Eu acho que essa é uma parte bem importante, porque é um processo, né? E, Uhum, inclusive, é um processo que a gente ainda vive, né? Porque quando a gente está falando de projeto social e de impacto social, né? Isso sempre é um processo que a gente sempre quer mais, né? E a gente precisa ter essa paciência, né? E eu acho que isso é uma sim, questão que as novas gerações aí, pelo menos com quem eu convivo, né? São muito ansiosos, querem resultados muito rápidos, né? E a gente precisa aprender a viver esse processo, né? E de verdade. fato, né? Alguns anos de dedicação voluntária aí o selo. No passado vim, então, com essa função aí, uma função remunerada de captação de recursos e de ampliação do projeto. Eu ainda sou presidente do Instituto, né, e concilio essas funções, né, e tenho um prazer gigante de hoje dizer que a gente tem atuação aí em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal, Uhum. com mais de 600 organizações inscritas no programa, e aqui a gente consegue colaborar com essas organizações para que elas, de fato, sejam entes de transformação social nas suas realidades, né? Então, eu estou falando desde pequenas ONGs que atuam em bairros pontualmente, com um público muito específico, até multinacionais, né, que têm projetos grandiosos, com muito dinheiro investido. E a gente é um ente que colabora para fazer com que essas organizações, de diferentes portes e funções, com que elas sejam capacitadas para que consigam ampliar o seu impacto social, para que consigam se conectar com outras organizações, para que Sim. consigam profissionalizar esse trabalho, né? Então, como é que a gente transforma essa ação social em mais uma linha lá nas suas metas das suas empresas, né? Não é só aquela ação que a gente faz lá no Natal para alimentar nosso ego, mas ok, como é que isso vira core da minha empresa? Eu preciso aumentar Uhum. meu lucro, eu preciso aumentar colaboradores e eu preciso aumentar meu impacto social, né? Como é que essa linha Fazer ganha parte importância? da cultura da empresa mesmo. Uhum. Exatamente, né? E para as ONGs, né? Como é que eu consigo profissionalizar essa gestão, né? Fazer com que no ano que vem eu atenda mais crianças do que esse ano, né? Com que eu consiga fazer com que mais pessoas sejam impactadas pelo meu trabalho, né? Então, acho que são questões bem importantes que o selo traz e que a gente, às vezes, nem ajuda tanto no olhar sobre a gestão, porque às vezes tem entidades que são bastante maduras, mas que a gente consegue conectar com outras, que a gente consegue fazer com que elas se conheçam e troquem experiências, e a gente consegue criar essa rede local, né, de contatos e de pessoas que passam a se reconhecer enquanto agentes de mudança social, né? Acho que isso é uma questão que o selo traz e que é bem importante. E é o momento da gente também aplaudir, né? Da gente entregar aquela placa simbólica, né? Que é a certificação e dizer, poxa, Alessandra, parabéns pelo teu trabalho com o Rio Alegro. Você dedica parte da tua vida para essa atividade e isso transforma a vida de alguém. E alguém precisa Uhum. reconhecer esse trabalho, né? Para te dar força para você no ano seguinte começar de novo. Então, acho que isso também é uma atividade bem bacana que o selo traz. Perfeito, Fernanda. E agora eu posso até falar sob o olhar de uma das entidades que está recebendo o cuidado, a ajuda de vocês, e realmente faz muita diferença isso, porque a gente chega com a melhor das intenções, conectando pessoas extraordinárias, que é a nossa equipe.
nossa, eu sou muito grata por cada um que faz parte, porque realmente veste a camisa, faz acontecer, pega junto. Só que chega um momento que a gente: "Opa, mas eu estou com várias dúvidas, não sei muito bem o que que eu coloco como prioridade, como fazer para". O principal, acho que é o nosso maior cuidado é como não criar expectativas acima daquilo que a gente pode entregar, porque nós estamos falando de outras vidas e no momento em que a gente fala: "A partir de agora nós iremos atender", por exemplo, segundas, todas as segundas e quartas, manhã e tarde no contraturno para o futebol, nós estamos lá para isso. As aulas de música são todos os sábados, então nós estamos lá para isso, as professoras de música estão lá para isso. Nós temos uma secretária que cuida de todas essas partes, fazendo o link, tem também a parte onde eu sou a responsável da mediação escolar. Então, assim, tudo isso não é simplesmente chegar lá e falar: olha, nós temos isso daqui. Não, é realmente pegar junto, fazer acontecer e não quebrar essa expectativa daquelas crianças, daquelas famílias, daquela sociedade. E aqui, sob o seu olhar, Fernando, o que que você considera, assim, essencial para quem está nos ouvindo conseguir começar a linkar, fazer uma lista, assim: "Opa, esses pontos eu tenho que cuidar mais"? Olha, acho que tem algumas coisas importantes, sim. Uma você falou, que eu acho que vale a pena ressaltar, que é você conseguir prometer, né, para quem você vai atender, principalmente quando você lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, né, Uhum, eh, você consiga entender que você não pode prometer algo que você não vai conseguir entregar, né. Isso também está vinculado com aquela fala que a gente fez antes sobre o processo, né. Então, às vezes, eu quero atender nível hard aqui, mas eu só consigo hoje atender nível um, né? E eu preciso ir crescendo aos pouquinhos para conseguir atender essa família nesse nível que eu gostaria, né? E às vezes no uhum. ímpeto de fazer o bem, né? Isso é sempre embrulhado em muita boa intenção. A gente promete alguma coisa e não consegue entregar, isso causa um sentimento de frustração e às vezes prejudica, né? Ainda mais essa Uhum. pessoa que está numa situação já vulnerável e que já tomou bastante surra da vida, né? E que às Já vezes tem uma escutou muita frustração. gente falando: "Não, pode deixar que eu vou", e depois abandona novamente, não tem esse Exatamente. suporte. Uhum, uhum. Então acho que isso é uma questão bem importante quando a gente pensa em projeto social, assim, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Como é o caso da Rio Alegre. Outra questão que é bem importante é a gente pensar na sustentabilidade disso, né? E aí eu estou falando da sustentabilidade financeira, né? No aspecto financeiro, a gente vive num mundo capitalista que precisa de dinheiro para as coisas acontecerem, então a gente tem que ter esse pé na realidade, não basta ser só idealista e dizer, eu vou transformar o mundo, olha só que maravilha, ok, e qual é o recurso que você tem para isso, né? Uhum, Quem é a sua rede de apoio para isso? Porque, mais uma vez, a gente gera uma expectativa e se você não tem sustentabilidade, isso em algum momento vai acabar e você vai deixar um trabalho pela metade, isso vai impactar, né, na pessoa que você está atendendo. Então, isso é uma questão bem importante. E a outra questão é a transparência. Assim. De que maneira eu vou fazer com que tanto as pessoas com quem eu lido, né, entendam as minhas dificuldades, as minhas limitações, entendam porque eu não posso atender 5 vezes por semana, eu só posso atender 2, né? Como meus patrocinadores saibam o que eu estou fazendo com esse dinheiro que ele está me dando, a sociedade saiba qual é a rede que aquele projeto social tem, né? Então, acho que isso tem uma questão de ambiente de confiança, né? Que é super importante. A gente precisa estar num ambiente de confiança, até para que o projeto... E isso vai se retroalimentando, né? Se eu estou num sim. ambiente de confiança, esse projeto ele passa a ser mais sustentável, porque mais gente vai querer apoiar, vai querer ajudar, né? E aí isso vai me permitir atender mais pessoas, enfim, então a gente vai criando um ciclo muito positivo aí. Então acho que são aspectos que são base e que a gente precisa olhar, né? O quanto eu posso atender aquelas pessoas, como é que eu vou manter esse trabalho acontecendo ao longo da vida, né? E que ele não dependa só Sim, de mim, né? Só da minha presença aqui. E como é que eu vou fazer com que isso seja de maneira muito transparente, né? Claro para todo mundo e as regras do jogo estejam expostas e que a gente consiga entender como é que todo mundo pode contribuir. Acho que se você tem isso, você tem 90% das atividades, né, positivas. Depois aí são nuances burocráticas, né? Que é mais fácil da gente verdade. conseguir pessoas que nos apoiem para vencê-las. Verdade. E aqui entra também a expertise de vocês para conseguir superar essas limitações, esses desafios no meio do caminho, porque vocês já passaram por isso ou alguém da rede já passou, então vai facilitar a caminhada para que a gente não precise bater na parede em relação a alguns pontos. Como que entra essa questão dentro da atuação do selo social para os projetos das Isso instituições? é bem importante, Alessandra, porque normalmente quem faz trabalho social, né, quem abre uma ONG, quem começa um projeto,
está muito empenhado e com muita boa vontade e dedica muita energia em fazer ele acontecer, né? Em fazer com que a criança lá saia com aquele conhecimento, com aquela atividade. E às vezes não sobra tempo para olhar para dentro, né? Para olhar para, ok, será que De de forma fato estratégica também ali. Uhum, e também para a realidade local. Será que esse trabalho que eu faço, vinculado a esporte, é a principal demanda dessas crianças, dessa região, desse bairro onde eu estou inserido? Será que cesta básica é o melhor caminho para essas pessoas? Enfim, pensar de maneira estratégica, um olhar sobre o contexto social, sobre a realidade que a gente está inserido, né? A gente chama isso no selo de estudo da realidade, né? uhum, Como é que eu posso fazer para transformar essa realidade? Para isso eu preciso conhecer, né? É, com quem eu posso me conectar para que isso seja potencializado? Quais são os aspectos jurídicos, contábeis, que podem me beneficiar? Porque às vezes tem projetos que podem acessar uma lei de incentivo à cultura, uma lei de incentivo ao esporte, que podem ter uma captação de recursos mais facilitada, né? Mas uhum. que eles conhecem essa possibilidade. E mais, né? Não tem braço para fazer, não tem gente para fazer isso. As pessoas que estão no projeto, elas estão muito envolvidas em executar. Isso aconteceu com a gente no selo, né? Quando a Karina me chama e fala, olha, eu preciso de um voluntário para ampliar o programa, é porque toda a equipe remunerada estava voltada para fazer as atividades acontecerem na prática. Sim, E ninguém olhando para expandir esse trabalho, né? Então, isso é natural, isso é o mais comum, né, nos movimentos sociais. Então, acho que quando a gente passa no selo, né, a falar sobre isso, primeiro que a gente tira uma angústia, né, de que, olha, não é um problema só seu, não é você que é uma incompetente, que não consegue fazer o seu trabalho, né? Isso é uma realidade desse movimento. E a gente consegue conectar com quem já superou isso. Poxa, a gente tinha essa atividade, a gente melhorou isso, né, fazendo isso. Então, atalha caminhos, né? Você vai ficar batendo exato. cabeça. Alguém já fez, né? E pode te mostrar um caminho mais fácil. E trocar essa experiência e a gente conectar conhecimentos, né? Quando a gente se conheceu, você falou, olha, eu entendo de comunicação, de mediação escolar, eu posso falar sobre isso com a rede do selo. E eu acho que o selo é muito isso, né? Essa forma de encontrar pessoas que possam facilitar o trabalho dos outros para que a gente possa ampliar o impacto social de todo mundo e fazer com que essa rede esteja cada vez mais forte, mais sustentável, mais transparente. Né? E acho que esse é o caminho aí do mundo melhor, de fato, né? Na prática, não no discurso. Uhum. Exato. E aqui mora um ponto que eu queria fazer um outro link agora, que muitas pessoas reclamam: "Ah, porque na minha cidade não sei o quê. Ah, porque o governo não sei o quê. Ah, porque as empresas não sei o quê". Não estou dizendo que nós não tenhamos motivos para reclamar, longe disso. Ainda mais fazendo um link agora que eu estou com essa experiência de viver em outros países, eu vejo a realidade que nós no Brasil, nós saímos já muito abaixo, nós temos que superar muitas coisas para entrar no mínimo ali de qualidade. Então, realmente precisa, falando de segurança, falando de saúde, falando de educação, falando de saneamento, falando de vários pontos base que em outros lugares, mesmo falando de países que não são tão desenvolvidos, não tem tanta riqueza, mas mesmo assim eles já saem de um patamar diferente. Então, falando, agora fazendo esse link, muitas pessoas reclamam, mas poucas colocam realmente a mão na massa, poucas ajudam efetivamente, se comprometem de forma regular, seja através de doações regulares, seja através de hora, seu tempo numa instituição. Aqui eu queria escutar um pouco o seu olhar sobre isso, Fernando. Como você fez isso durante toda a vida? Então a gente não está falando só da boca para fora, a gente está falando de alguém que realmente colocou a mão na massa. O que você considera essencial? Porque uma das coisas que eu mais escuto é: "Ah, eu não tenho tempo". Aí eu falo: "Desculpa, porque isso não é ponto". Porque eu lembro que quando eu estava estudando, trabalhando, fazendo, estudando para a OAB, eu estava assim, eu não tinha hora, mas eu tirava, aquilo fazia parte, era prioridade, e eu tirava meu horário de almoço para ir até o hospital fazer o Terapeutas da Alegria, ou no final do dia, ou final de semana. Então, é uma questão de prioridade, sobre o meu olhar, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que o Brasil não tem ainda uma cultura de voluntariado, assim, de se Uhum, corresponsabilizar pelo desenvolvimento, né? A gente gosta muito de terceirizar essa responsabilidade. E a gente sim. viveu isso muito, eu digo a gente, né, o Instituto Selo Social, né, essa organização que eu me dedico hoje, percebeu isso ao longo das atividades de execução. Assim, quando o programa Uhum, nasceu,
ele era um programa para estimular empresas apenas, empresas privadas, a ampliarem seu trabalho social. E aí, nessa experiência, né, se percebeu que há uma tendência à terceirização de responsabilidade. Poxa, peraí, você está me cobrando que eu faça mais atividades sociais que eu faço, mas e a prefeitura, né, que tem a função... Ah, mas e o terceiro setor, que nasce para isso, né? Então, a gente, ao longo dos anos, a gente foi transformando o programa num programa que necessariamente tem que unir os três setores na cidade. Então, a gente, para começar o programa, para começar uma turma do selo social, a gente tem que ter representante do poder público, representante das ONGs e representante das empresas, justamente para que a gente possa entender a corresponsabilidade. Cada um tem que fazer a sua Perfeito. parte para que a gente possa desenvolver aquele território. Então, se você Uhum. falar, isso aí a prefeitura tem que resolver, peraí que a prefeitura está aqui, na mesa, junto com a gente. Como é que ela pode fazer, né? E eu acho que também tem um tabu aí, Alessandra, que é de que a gente só consegue fazer, só consegue, de alguma maneira, contribuir com o impacto social com o dinheiro, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, ter recurso para fazer isso acontecer. Isso não é uma verdade, né? Lógico que dinheiro ajuda, facilita, né? Amplia, né? Mas ele não é a única possibilidade, né? A gente teve um caso, né, que eu me lembro aqui no Instituto, de uma seguradora, acho que ela era do Distrito Federal, que ele se inscreveu no programa, se inscreveu no selo social, ficou sabendo que existia, se inscreveu e falou: olha, eu queria fazer um trabalho social, mas eu não tenho expertise, não Uhum. sei o que fazer, não tenho dinheiro. E a gente foi conversar com ele e falou: olha, uma possibilidade, quais são as ferramentas que você tem? Ele falou: não sei. Ah, eu uso muito, que impacto ambiental você causa no seu negócio, né? A gente foi avaliar quais são os problemas que você acha que você causa, né? Ah, eu imprimo todos os contratos, eu tenho lá contratos grossos que eu tenho que fazer 3, 4 vias e mando isso para o motoboy, para o meu cliente assinar, ele me traz de volta, isso é uma questão... E aí ele resolveu instaurar um programa de papel zero na empresa, né? E passou a encontrar ferramentas digitais, isso já faz alguns anos, hoje isso é bem comum, né? Mas na Uhum. época ferramentas digitais para tirar todos os papéis e ele contabilizou, né? Eu acho que isso é uma questão importante, né? Da gente ter Trazer indicadores, métricas. da gente ter Uhum. métricas, da gente conseguir enxergar esse resultado, né? Ele passou a contabilizar todos os papéis que ele deixava de comprar, as resmas de papel que ele deixava de comprar ao longo do ano para executar esse trabalho. E ele economizou uma boa grana, né, ao longo do ano. Então, ele parou de gastar papel, né? Então, ele teve um impacto positivo no meio ambiente, ele parou de ter um leve trás de papel e de emissão de combustíveis fósseis, enfim. Ele economizou uma grana parando de comprar papel, e aí ele falou: tá, beleza. A gente falou para ele: tá, ok, teu impacto externo tá ok, mas o que que isso influenciou internamente na tua empresa, né? E aí ele pegou essa grana que ele economizou e transformou isso num benefício para os colaboradores, né? Num benefício de plano de saúde, de vale alimentação, enfim. E aí ele entendeu que, cara, ele não precisou tirar nenhum real do bolso dele para ele ter um impacto ambiental, para ele melhorar a vida dos Uhum. colaboradores, para ele ter com que esses colaboradores tivessem mais engajamento no trabalho, e isso vai retroalimentar a empresa dele, né? Então, acho que a gente precisa também ter esse olhar de que projeto de impacto social não é só atender criança, não é só atender criança pobre, não é só atender morador de rua, não é só distribuir cesta básica, mas é eu também olhar para a minha atividade e perceber como é que, fazendo o que eu faço, eu consigo impactar menos o mundo, né? Uhum. E isso é muito positiva. E se todo mundo fizesse isso, que eu acho que foi a pergunta que você me fez, né? Sobre o quanto as pessoas se envolvem, né? Não se envolvem, né? Sim. Se todo mundo tivesse esse olhar, essa consciência, a gente certamente viveria num mundo muito melhor. E aí acho que falta também a nossa base educacional, né? Com esse olhar coletivo, né? Então acho que eu não sei como resolver. Eu só sei que eu tenho me dedicado cotidianamente para fazer com que mais gente possa desenvolver esse olhar, né? Uhum. E eu acho que isso também, você falou, eu tenho feito isso, e você com certeza estimulou outras pessoas, porque eu senti isso na minha vida. Eu fazendo, outras pessoas começaram: "Opa, mas olha, consegue nesses horários, assim, eu acho que eu vou tentar também. Deixa eu colocar aqui dentro da minha agenda uma forma de ajudar". E isso esse exemplo que você trouxe, Fernanda, agora foi muito bacana, porque foi
interno, ou seja, a empresa simplesmente parou para olhar internamente e ela trouxe impacto positivo externo e interno, porque esse é um ponto. Você conseguir melhorar a qualidade da sua empresa, então ele trouxe benefícios para os próprios colaboradores, isso ajudou indiretamente os seus familiares e a forma como eles estão vivendo, que vai trazer mais benefício depois para a sociedade. Então tem várias formas diretas e indiretas de ajudar. E não precisa de muito, é realmente parar um pouco e ter esse olhar. Opa, não sei o que fazer, então vou buscar o selo social. Deixa eu ver como que eu posso fazer de alguma forma para receber essa ajuda para começar a fazer isso. Ou criar o próprio da empresa, por exemplo, ou apoiar alguma entidade que já faz. Então, você faz esse networking, você conecta essa rede de uma forma muito impactante, muito positiva e que pode ajudar tanto como você trouxe, tanto as empresas, quanto as ONGs, quanto o poder público. Então, esse triângulo é fundamental para a coisa ser sustentável. E aqui eu queria fazer uma pergunta, Fernanda, em relação às pessoas que estão aqui nos escutando. E elas querem fazer mais. Além desse exemplo que você já deu, como que ela pode descobrir o que tem na cidade dela, o que tem de instituição, ela, eu quero abraçar isso daqui, seja com doações, seja através de tempo, com alguma atividade. Eu faço, por exemplo, sou professora, opa, deixa eu ver como que eu posso realmente trazer esse meu ensinamento ali, dentro dessa realidade. Como que você sugere? Olha, tem alguns caminhos. Isso é muito Uhum. legal porque a gente ouve muito essas pessoas falando isso, né? Ah, eu queria ajudar, mas não sei como, não sei quando, não sei quem, né? A gente é Sim, muito procurado. Ah, eu queria fazer uma doação, mas não sei para quem, né? E eu acho que as pessoas também têm que ter essa iniciativa, né? De sei. procurar, de se informar, de querer saber, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante e passa por aquela questão da educação, de pensar no coletivo, da corresponsabilidade que a gente falou aqui. Mas, assim, um caminho é procurar mesmo nas redes sociais, internet, né? A gente tem organismos que atuam com essa conexão. Então, hoje tem um site para quem doar, que eu acho que é da Rede Globo, inclusive, que tem lá uma série de organizações vinculadas. Tem uma ONG chamada Atados, que se dedica especificamente em conectar pessoas que querem fazer trabalho voluntário com quem está precisando de trabalho voluntário. Então, você Uhum, consegue falar as suas habilidades, qual é o seu tempo, e eles conectam você com outras entidades. E tem a sua rede local mesmo, né? Você pode procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município, participar de uma reunião de um conselho. Então, é importante também no conselho municipal, né? Então, poxa, eu sou uma mulher empreendedora e eu posso colaborar com a minha expertise, né? Ela vai participar do conselho da mulher da sua cidade, pensar política pública para melhorar a vida das mulheres, né? Eu tenho um vínculo bacana com os idosos, é uma causa que me toca, eu posso colaborar. Existe certamente um Conselho Municipal do Idoso na sua cidade, com um fundo municipal do idoso, né? Então você pode contribuir criando essa política pública, ajudando a destinar esse recurso de um fundo municipal para causas que sejam realmente importantes. Então você precisa de alguma maneira procurar esses caminhos para se envolver e conhecer esse lugar onde você entende que pode contribuir. Então, os conselhos municipais são um caminho bem importante, assim, tanto para a gente exercer a cidadania, né, ativa e contribuir com as políticas públicas, quanto, né, pelas redes sociais, pelo Google, por esses espaços digitais de conexão, né, como Para Quem Doar, como Atados, para que você possa pesquisar lá e se dedicar para alguma coisa. É importante, antes sei. disso, né, ter clareza de quais são as suas habilidades, como é que você pode colaborar, quais são as suas disponibilidades de tempo, e que nem sempre o que você está disposto a dar é o que o outro precisa. E que você tem que estar com esse olhar, com esse coração aberto e dizer, poxa, eu gostaria de fazer a ata, mas se eles precisam que eu faça um ofício, escrever um projeto, eu também tenho que colaborar, porque é assim que eu vou fazer com que essa entidade se promova e melhore, não é só fazendo o que eu gosto, o que eu quero, né? Então, isso Uhum. também é uma questão importante. Perfeito. Você finalizou com um olhar que é, de novo, aquilo de saber escutar, de saber o que o outro precisa e não simplesmente chegar trazendo uma solução ou falando, é isso ou não vou fazer. Então, tem que ver até que ponto você realmente está aberto para fazer esse trabalho voluntário, seja em qual medida for. Perfeito, Fernando. E você tem algum outro caso, agora falando assim da sua vivência prática, porque esse exemplo da empresa foi muito bacana, porque você trouxe um olhar que não envolveu muito tempo de dedicação, foi realmente parar para olhar
e eles ganharam tempo, ganharam dinheiro, tiveram esse impacto ambiental, tiveram esses benefícios para a própria empresa. Tem algum outro caso, assim, que você pode compartilhar? Olha, a gente tem dezenas de casos aí, né, para compartilhar, e tem uma atividade que eu acho bem bacana também, que foi dessa entidade empresarial em que eu trabalhei, né, e que ela começou a fazer, ela identificou que as empresas tinham um problema, que era o fato de renovar seus equipamentos eletrônicos e não ter para onde destinar esses equipamentos, né? Então, isso tudo ia para o lixo comum. E esse resíduo é um resíduo tóxico, que tem metais pesados, enfim, né? E a gente nem sempre consegue, né? A questão da logística reversa, de devolver isso na loja onde comprou, né? Isso é uma questão bastante difícil, nem todo mundo cumpre, enfim. E aí essa entidade, ela resolveu criar um programa de recebimento, né? Um ponto de entrega voluntário de lixo eletrônico, de Coleta? Uhum. a associação não tem estrutura para fazer a coleta, mas ela se abre como um ponto de entrega. Olha, se você tem um produto eletrônico e você quer descartar corretamente, traz aqui para mim que eu recebo. Então, a associação se abriu como um ponto de entrega, criou uma caixa muito simples lá para as pessoas depositarem seus computadores antigos, impressoras, enfim. A associação se conectou com uma empresa de logística reversa que coleta esse resíduo e faz com que esse resíduo vire recurso financeiro, vire geração de emprego, renda para essa empresa, né? E essa empresa se comprometeu a cada X quilos de lixo eletrônico, a doar para essa associação uma televisão ou um computador para que essa entidade possa doar isso para alguma entidade social. Uhum. Então, a gente consegue, sem nenhum real envolvido, né, de uma entidade social, resolver o problema das empresas associadas. Então, ela resolve um problema dos seus atendidos, né, quando tu abre um espaço de destinação de resíduo eletrônico, gera emprego e renda com uma empresa que pega esse material, né, e aí, se essa empresa tivesse que pegar esse material em todas as empresas, não seria Sim. sustentável, né? Então, ela tem um ponto único de coleta, gera emprego e renda, e esse resíduo ainda gera um benefício social quando entrega um computador que é doado para uma entidade social, para uma creche, para um projeto social. Então, a gente também consegue fechar um ciclo aí de atividades positivas sem que ninguém tire nenhum real do bolso, né? Então, Sei. gera emprego, gera renda com material que é para o lixo, que ia causar impacto ambiental. Então, acho que são ações que estão aí cotidianamente, né? Se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, né, elas fazem parte dos cotidianos das empresas e muitas, inclusive, Alessandra, fazem e nem reconhecem isso como uma atividade de impacto social, né? Uhum. E aí perdem a oportunidade de inspirar outros, de ampliar essa atividade, porque não reconhece isso como uma atividade de impacto. Então, não mensura esse resultado, não sabe quanto coletou, não sabe quanto emprego gerou, enfim. Então, acho que também é um olhar que a gente precisa apurar, né? De que, Sim. ok, parece simples o que eu faço, mas olha só a cadeia de coisas positivas que isso traz e que se todo mundo fizer e que se todo mundo trouxer isso para o core do seu negócio, né, da sua atividade e conseguir mensurar e ampliar, o quanto a gente vai avançar, né? Perfeito. E dentro dessa questão interna das empresas, normalmente qual setor que acaba se responsabilizando de uma forma mais direta? Claro que acaba envolvendo toda a empresa, mas assim, de pegar, colocar a mão na massa ou trazer ou sugerir como um ponto de mudança. Olha, a gente tem empresas de diferentes portes, né? Então, algumas é o próprio dono, né? O próprio empreendedor que tem essa veiazinha e quer fazer alguma atividade, encabeça e faz e resolve sozinho, né? Mas normalmente, quando a gente tem empresas mais estruturadas, é um setor de recursos humanos, né? De gestão de pessoas, enfim, que faz essa atividade, né? Que busca envolver, criar voluntariado, que busca desenvolver esse olhar, né? Essa cultura da empresa. Então, geralmente, recursos humanos. Em empresas maiores, com mais estrutura, tem setores específicos disso, né? Setor de responsabilidade social corporativa, de desenvolvimento sustentável, ou muitas empresas trabalham com comitês, né, multissetoriais, isso é muito importante para que justamente a gente possa fazer com que vire cultura, com que não seja só uma Perfeito. atividade no setor, né? Então a gente também busca muito isso no programa, inclusive entregando isso para os nossos patrocinadores. De que maneira a gente vai fazer com que esse dinheiro que você me dá para fazer esse trabalho social reverta em cultura para a tua empresa, né? Não seja só Uhum. uma atividade de patrocínio, mas seja uma atividade que ajude a educar os teus colaboradores, que ajude a levar essa pauta para dentro da casa deles, né? Porque é isso, às vezes uma atividade de separar o lixo em casa
tem um impacto tão importante e que os colaboradores da empresa não fazem, né? E aí a Uhum. gente tem uma empresa lá que tem um olhar social importante, mas seus colaboradores não são educados, não tem essa cultura. Então acho que isso também é uma questão que a gente precisa olhar, né? Como é que a gente faz isso proliferar, né, dentro da empresa. Perfeito. Acho que a gente trouxe desde o início, desde uma ponta até a outra ponta, para quem estiver nos escutando, consiga, opa, deixa eu ver como é que está a realidade de onde eu trabalho hoje. Será que eu posso ser essa pessoa para dar esse passo? Ou será que tem alguém internamente com quem eu posso começar a conversar e trazer aqui algumas ações? E como você bem colocou, Fernando, pequenas ações fazem grandes mudanças. Então não tenta já começar alcançando tudo. Vamos devagar, vamos pensar numa pequena ação que possa ser implementada logo, para não esperar o momento perfeito, para não esperar uma questão financeira mais vantajosa, porque como a gente viu, existem ações que não envolvem o financeiro, mas que já trazem muito resultado. Então, acho que é mais ir para ação mesmo e depois começar a estruturar para fazer acontecer de uma forma mais sustentável. Fernando, eu gosto de finalizar os encontros perguntando indicação de livro, de filme. Então, sob o seu olhar, pode ser relacionado com o tema ou não, que tenha te impactado de alguma forma, porque eu acredito que a gente também aprende muito dessas formas. O que você sugere aqui para quem está nos escutando? Olha, eu como jornalista, né, fui treinado a ler muito, então, assim, para mim é muito difícil indicar um livro, assim, o livro, né? Porque eu tenho dezenas que eu acho que todo mundo tem que ler e que fico indicando, e não sou apegado, então distribuo os meus livros, dou para as pessoas, enfim, acho que tem que circular essa informação. E aí eu queria indicar um livro que eu acho que foi, acho não, tenho certeza, foi o livro que me abriu a cabeça para a leitura. Foi o livro que eu li e falei, uau, eu preciso fazer mais isso, preciso ler mais livros. E é um livro chamado O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Não sei se você já ouviu falar. Olha, não, É um ainda livro não. juvenil do Jorge Amado. Eu acho que é o único livro do Jorge Amado que é infanto juvenil. E eu li ele a criança, assim. Sei lá, eu devia ter 11, 12 anos, Eu assim. já E ouvi li ele, falar, mas eu não li ainda. sugiro que você leia e que quem está nos assistindo aqui leia também. É um livro infanto-juvenil, super fácil de ler, e conta a história de um romance entre um gato malhado, que é um gato ranzinza, que ninguém gosta muito dele, e uma andorinha. E é um romance completamente improvável, né? Foi um livro escrito na década de 50 pelo Jorge Amado, e fala de preconceito, de etarismo, de hipocrisias sociais, e fala muito de amor, né? Eu acho que são coisas que são temas muito atuais e é um livro que para os adultos é importante para reflexão e para as crianças é importante porque é uma história super linda, muito bem contada. Ele começa dizendo que essa história foi uma história que amanhã contou para o vento espalhar pelo mundo. Então, é um texto lírico muito bonito, fácil de ler, e eu acho que ele tem essa função, que foi para mim importante, porque me abriu os olhos para, poxa, olha só como é prazeroso ler. E eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa difundir, né, para as pessoas. Com certeza, porque o conhecimento é algo que transforma a vida. E a leitura, ela pode abrir Fugindo do portas. tema, fugindo do tema, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. Adorei a indicação. Inclusive, já coloquei aqui na minha lista de leitura. E de Depois você me filme, conta. você também indica algum? De filme. Olha, tem um filme muito legal que eu assisti recentemente, que chama Invictus, que é um Uhum. filme que conta a história de um time de rugby na África do Sul, na época do apartheid, enfim. Então acho que é um filme que tem umas dicas de inspiração legal, assim, para a gente falar, para a gente pensar sobre esse tema que a gente falou tanto aqui, que é o quanto a gente pode ser um agente de inspiração para outras pessoas, assim, né? O quanto com a nossa atividade que para nós parece muito cotidiana e que às vezes a gente nem dá tanta importância, né? Mas que isso pode ser um agente de inspiração para outras pessoas. Assim. Então, acho que Invictus. Perfeito. Vai muito ao encontro do que nós conversamos aqui. É um excelente filme. Esse eu já vi. Obrigada, Fernando. Que delícia foi esse encontro. Você tem, assim, uma rica caminhada no setor, no terceiro setor, em projetos sociais, inspira através da forma como você fala, dá para ver que faz o que você ama, que você faz realmente aquilo que fala. E espero que você plante muitas sementes ainda e que cada vez conecte mais pessoas através da sua rede.
E como eu já tinha dito, não é só porque estou aqui agora ao vivo, saiba que pode contar comigo, com o Instituto Rio Alegre, porque o nosso objetivo é esse. Eu também acredito demais que juntos nós fazemos a diferença, conseguimos realmente conectar pessoas, pensar fora da caixa, porque cada um tem uma vivência única. Então, assim, a gente consegue pensar em outras saídas. Então, estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso. E esse espaço, como eu disse antes, é também para vocês. Então, espero receber mais pessoas para poder disseminar cada vez mais a cultura realmente de ajudar a filantropia, como não apenas aquela atividade que a gente faz de vez em quando, ou só ali no Natal, não tirando o valor dessas questões pontuais de forma alguma, mas trazendo um olhar realmente de, poxa, isso faz parte da minha vida, e como você colocou, faz parte da sua. E é algo que a gente não tem o que reclamar, pelo contrário, isso só trouxe mais propósito, mais motivação para todas as áreas da nossa vida. Traz realmente não sei explicar, a vida tem outro sabor, eu acho que quando a gente começa a ter essas vivências. Obrigada demais, Fernando, pela sua partilha. Imagina, Alessandro, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, foi ótimo conversar contigo, né? Saber que a gente pode contar, certamente vamos contar, né, com a tua experiência, com o teu trabalho, né, com a tua expertise. Eu acho que isso é uma questão importante que a gente precisa difundir, né, abrir esses espaços de diálogo para que as pessoas entendam, né, que o trabalho de impacto social é um trabalho, além de ser um trabalho voluntário, também é um trabalho profissional, né, que tem muita gente envolvida nisso e que as pessoas podem, né, encontrar caminhos, né, de aliar aí impacto social com sustentabilidade financeira e encontrar esse propósito, né, da sua atividade profissional. Acho que isso é importante. Eu me sinto privilegiado por trabalhar com isso e quero cada vez mais potencializar esse setor e fazer com que mais gente venha. Então, obrigado pelo espaço, né, e também conte com a gente. Obrigada, Fernando. E agradeço também a todos que nos escutaram até aqui. E já aproveita, pega, olha, uma ação que você pode fazer é pegar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, familiares, colegas de trabalho, para juntos aumentarmos ainda mais essa rede. Se ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e depois a gente responde tudo. O que eu não souber, eu vou pedir para o Fernando. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Obrigada, Fernando. Tchau, tchau.